Amigos, se você olha demais para o abismo, talvez ele se torne você. Ou você se torne ele. Esqueci como que fala, falei tudo errado. Amigos, estamos aqui novamente para um outro podcast, que não é um podcast agora, porque eu tenho um estúdio. Então, é um videocast, só que sem ser de mesa. Só que eu tô aparecendo na tela. E aí, o que acharam desse novo estúdio, dessa nova iluminação? Posso colocar qualquer coisa aqui atrás? E é isso, eu gravei outra vez esse vídeo aqui, só que travou pra cacete. Eu espero, Deus do céu, que não trave de novo. Eu tentei mudar o encoder, espero que tenha ficado melhor. E é isso. E o tema de hoje, né? Thunderbolts. Achei que ia ser um lixo tremendo, vou falar a verdade, eu não tava dando nada pra esse filme. Eu fui porque todo mundo falou que ia ser... Tava ok, eu achei que ia ser só ok mesmo, assim. E, de certa forma, ele é ok, né? No sentido mais amplo, né? Só que nesse filme teve um je ne sais quoi, um temperinho, entendeu? Não é só uma aguinha com açúcar. Uma água com açúcar, só que com açúcar mascavo. Um açúcar mascavo e ferveu. Então não é a mesma coisa, vamos ser sinceros aqui. O que tem de tão diferente nesse filme? A verdade é que existe aqui até um certo conceito junguiano, né? Porque eu sei que boa parte das análises rasas que vocês vão ver aí na internet vão dizer que é simplesmente sobre depressão. Não é mentira, realmente o cara tem a ver com depressão, mas é muito mais sobre a questão da sombra e da questão dos traumas, até uma certa psicanálise, né? É uma mistura entre Freud e Jung, né? Que é o que costumam fazer, né? As pessoas costumam misturar os dois um pouco. Mas eu fiquei surpreso, porque pelo menos houve uma representação, mesmo que os símbolos sejam até meio óbvios e a coisa toda seja ainda Marvel, né? Foi bem feito, assim, sabe? É alguém que fez um arroz e feijão com estrogonofe e batata palha, mas fez com gosto, entendeu? Com aquele carinho de mãe. É diferente de um filme com 300 remendos em que todo mundo tá fazendo 400 cortes e parece que o diretor não sabe o que tá fazendo e tem 400 roteiristas fazendo. É como se você fizesse um Frankenstein de um filme. E ele tá toda hora sendo refeito, porque não dá mais pra cancelar, já anunciou. O custo de cancelar vai ser do caralho e não tem mais nenhuma outra coisa pra fazer, então eles vão lá e tá, lança o filme como tá. Que é o que foi esse Capitão América novo, o Capitão América 4, que foi uma bosta profunda. E a verdade é que eles vão continuar sendo assim se eles não fizerem o que eles fizeram nesse filme aqui, que é o quê? Colocar um único roteirista, que eu acho que é uma roteirista. Eu vou pegar o nome aqui rapidinho, vocês não saiam daí. Vocês não saiam daí. Roteirista Thunderbolts. Eu fui enganado, pessoal. É o Lee Sung Jin, a Joanna Kahlo e o Eric Pearson. A Joanna Kahlo, eu acho que foi a mais notória, né? É a que ela fez bastante coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Joanna Kahlo. Vamos pegar. Mas que cacete, mano. Filmes, vamos lá. Joanna Kahlo filmes. Só esse, porra. É a Joanna Kahlo. O Jack Horseman. Tá, ela produziu o Urso, beleza. Vamos ver o outro aqui. Volta lá. O outro foi o Lee Sung Jung. Parece que ele ganhou alguma coisa aqui. Vamos procurar filmes. Ele fez aquele... sim, esse aqui é o melhor. Ele fez aquele Treta, Castigo Mortal. Que porra é essa? Stand By Me. Tá, uns filminhos meio ok. Mas o Treta é bom. O roteiro do Treta é legal. Aí o que mais? Aí o Eric Pearson. Filmes... Ele fez os filmes da Marvel, basicamente. Ele é o cara do remendo, né? Mas eu vi que tem aqui alguma coisa. A Joanna Kahlo e o Lee Sung-jin parece ter tido algum tipo de criatividade na hora de fazer. Porque a série Treta, eu comecei a ver um pouquinho. Eu não terminei, mas ela tem alguma coisinha. É legal, né? Dá pra ver que o senso de humor talvez tenha vindo dessa parte do roteiro, né? E, bom, voltando pro filme em si. A trama do filme é bem ok, né? É uma trama bastante simples. O filme tem um, que, 1h30, mais ou menos 1h40, é bem rápido. Não sei se
se foi só isso mesmo, mas a sensação que você tem é que foi um filme bem curto, né? E é bem fechadinho ali, é certinho, né? O negócio todo. Tem o arco da Helena, tem o arco. Quer dizer, o arco principal é da Helena e do Bob. O resto é basicamente só o resto, né? São personagens legais que dialogam entre si e fazem cenas de ação. Os personagens mesmo que importam são a Helena e o vilão, né? E a vilã que ela é legal, ela é carismática, só que ela é só, nossa, eu sou hiper manipuladora. Eu achei que seria um pouquinho melhor, né? Dá pra ser um pouquinho melhor. Mas de qualquer forma, pros padrões de hoje em dia, dos filmes da Marvel, isso aí tá ótimo. Então, não vou nem reclamar. Mas basicamente, o que acontece lá pro meio do filme é que o Bob, que é um bobo, né? Que ele aparece como meio que um alívio cômico no início do filme, porque ele aparece do nada ali dentro daquele lugar. E no fim das contas, assim, dando um spoiler pra vocês, ele é parte de um sentimento. Olha que coisa. Parte de um experimento chamado Sentinela. E aí ele era pra ser incinerado, né? Ele parecia um lixo. Ter sido descartado porque não deu certo. Só que ele deu certo, né? Ele ainda continuou, ele conseguiu sobreviver e ele tava lá e ele acordou no meio da situação. Né? Então, eles reuniram todos os Thunderbolts, né? Todos a classe C da Marvel, né? E aí o que acontece é que ele acaba meio que falando sozinho o tempo inteiro, assim, parece que ele tá quase numa paranoia mental, assim, quase que se deixando pra dentro, né, se contraindo ao máximo possível. E aí você percebe que ele guarda alguma coisa ali, né? Parece que ele tem alguma coisa que ele não gosta de revelar. E essa feição boba dele, de certa forma, tem algum significado pelo fato de, substancialmente, ele retrai tudo aquilo que ele vê como a sombra dele, né? Tudo aquilo que ele tem de ódio em si, né? E as pessoas veem e confundem isso com meramente uma metáfora para depressão. Só que não é só sobre depressão. Claramente ele é um depressivo do caralho. Só que é muito mais sobre o trauma dele e como ele transformou esse trauma numa sombra em si, né? E que ele carrega o tempo inteiro. E quando ele conseguiu os poderes que ele teve, né? Sendo o sentinela, né? Ele trouxe isso, ele reverteu e ele deu o poder máximo a essa sombra dele, né? Porque quando ele se tornou o sentinela, basicamente ele aflorou todos os poderes possíveis. Ele se tornou a versão melhor de si, né? Porque ele entrou nesse programa sentinela porque ele queria ser alguém melhor. Porque a vida dele foi um fracasso, né? Ele tem uma parte que mostra, né? Quando ele transforma as pessoas em sombra, ele mostra a sombra dele mesmo, que são os pais dele meio que desprezando ele sendo meio que um drogado, com uns empregos meio deploráveis. E aí você vê que o objetivo dele era ser alguém melhor, né? E quando aquela vilã, acho que é Jennifer, eu esqueci o nome dela, só sei que ela meio que manipula ele nesse sentido, né? Ela viu toda a vida dele e ela viu que ele foi meio que um fracasso. E a verdade é que ele queria ser alguém diferente, né? Ele queria ser o Sentinela, a versão iluminada de si. Porque é basicamente uma versão meio solar, né? Porque não tem nenhum símbolo mais solar do que o símbolo do Sentinela. É o símbolo da luz, o símbolo disso aqui, ó. Olha que lindo aqui, ó. Que bacana. O símbolo daquele que abre alas, né, pro caminho. É aquele que traz o calor, aquele que traz a vida. Alguém que é o melhor de si, né? É o vilão bem... vilão, ó. É o herói bem Starman, né? Pra deixar bem claro. Aquele meme do Starman do Superman. E a versão que ele se contraiu a partir do momento que ele perdeu pra ela, porque ele viu que ele teria que ser controlado por ela, e ele já percebeu que por que eu, um deus, teria que ser controlado por você? Eu já sou a versão melhor de mim. Eu não tenho que ser controlado por outra pessoa, eu não tenho que ser ditado por outra pessoa. Agora eu posso aflorar aquilo que eu sou porque eu tenho, de certa forma, a potência máxima para ter a liberdade para isso, né? E o que acontece é que ele torna essa sombra dele ainda mais forte, né? Porque ele já é poderoso. Então, aquilo que é fraco, aquilo que já tinha, né, nele, se aflorou ao máximo nessa sombra, e ele que era contraído em si, né? A sombra que era contraída se tornou o oposto. Ele se contraiu dentro de si mesmo e a sombra se tornou o verdadeiro, né? O Yang, né? Porque o central da filosofia do Jung é em relação à filosofia oriental, né? Que a filosofia oriental, em suma, tem muito a ver sobre o equilíbrio, só que esse equilíbrio não só como um equilíbrio dessa forma meio hippie, né?
mas em relação às tensões antinômicas, né? Porque a realidade é formada por tensões antinômicas. O que seriam tensões antinômicas? Antinomia seria aquilo que é o contrário, né? O antínome, vamos lá. A luz, o antínome da luz, o contrário da luz, é a sombra, né? Aquilo que é, o contrário do que é, aquilo que não é. Aquilo que existe, aquilo que contrário aquilo que não existe. Aquilo que foi causado e aquilo que não foi causado. Então, basicamente é desta forma, né? Aquilo que é áspero, aquilo que é macio, aquilo que é quente, aquilo que é frio, aquilo que é úmido, aquilo que é seco. Existe sempre essa tensão entre as propriedades dos objetos, que eles sempre são contrários entre si, e não há como algo ser 100% o positivo ou 100% o negativo, né, nesse sentido. Sempre há uma versão mais amarga de si, uma versão mais deplorável com a falta de, e aquilo que está sempre com presente de, aquilo que é a perfeição e aquilo que é o menos perfeito, né? Sempre há aquela corrupção e aquela que é o aumento, né? Só que não existe a possibilidade de existir essas propriedades sem que existam as tensões antinômicas, ou seja, não há como haver a luz se não há sombra, porque a luz somente como luz não há como ver nada, assim como não há como ver nada apenas pela sombra. E mesmo que a luz seja aquilo que ilumine, que dê a forma às coisas, né, que você só consegue ver, você só consegue observar o que é a realidade através da luz, você não conseguiria entender a forma tridimensional, aquilo que transforma os relevos, os volumes, sem que houvesse a sombra e mostrasse onde está aqui, em que parte do meu rosto eu estou tocando no momento que eu apareço aqui, né? Por causa da luz que faz essa sombra e você vê que eu estou deformando o meu rosto. Senão você só veria algo opaco, como um desenho 2D. E basicamente, a filosofia do Jung, quando ele diz a respeito da consciência, da psique, existe essa formação do self, né? A formação do intelecto não, formação da personalidade da pessoa através dessa tensão, porque a pessoa tem o yin e o yang, né? A versão que ela traz ao mundo, aquela que ilumina, e aquilo que ela é sombrio, aquela que ela traz para dentro, contrai. E existe também a noção do consciente e daquilo que é inconsciente, aquilo que é racionalizado e aquilo que é não racionalizado ou impossível de se racionalizar. Geralmente os mais conservadores são aqueles que estão mais fortes no inconsciente, né? Aqueles que não deixam consciente todas as ações que fazem, tudo aquilo que eles fazem ou que entendem não podem ser aprendidos. Você tem que entender basicamente isso, né? Se você não entende que você não pode domar o seu inconsciente, você se torna um louco, você se torna um paranoico, né? E nesse sentido, a existência da sombra é completamente necessária, porque, por exemplo, vamos dizer que você tem um problema com não conseguir se controlar sexualmente. Se você não deixar isso para sua sombra, você vai ser eternamente um deplorável, né? Você vai ter um comportamento criminoso, né? Você vai gerar em alguém algo pior. Então, aquilo que a sombra, ela tem esse papel necessário. Só que a sombra, ela não pode ser simplesmente algo que você racionaliza. Ou seja, que você o tempo inteiro fica pensando, não, eu tenho que deixar isso sombrio, eu tenho que contrair isso de mim. Você tem que simplesmente aceitar que ela existe, né? Você tem que deixar com que isso se torne inconsciente em você. Que não se torne simplesmente algo que você pensa o tempo inteiro. É uma coisa simples, se você pensar o tempo inteiro, eu não quero ser mal, eu não quero ser mal. Ah, eu não quero ficar vendo TikTok. Eu não quero ficar vendo TikTok. Eu não quero. Não adianta. Você vai ver TikTok. Se você tem na sua mente, se você internaliza, se você apreende do fato de que não há como você esquecer que você tem esse vício no TikTok, você nunca vai superar esta merda. Porque você só vai pensar sobre isso. Você vai estar pensando sobre como superar aquilo que você não quer pensar. Então é basicamente isso. Algumas coisas você não pode pensar, né? E você tem que elevar essa... Existem muitas coisas que você pode fazer, mas no geral você tem que elevar algumas coisas à sua luz, aquilo que é consciente, a luz da razão, e aquilo que é sombrio, aquilo que você não pode deixar com que seja seus atos, né? E basicamente o que o Sentinela, né, o Robert, faz é pegar tudo aquilo que é reprimido no seu subconsciente, ou inconsciente mesmo, aquilo que é consciente, e trazer à tona por conta do poder que ele conseguiu, que ele gerou ali. O poder, né? O poder é o quê? O poder é aquilo que faz com que a potência se torne ato. O poder, no geral, quando você possui o poder, é quando você é capaz de gerar aquilo que você potencialmente poderia fazer e você tem a capacidade de fazê-lo. Ou seja, se você é pobre, você não tem o poder de comprar algo.
Quando você recebe dinheiro, você tem a potência que você tinha se torna ato. Ou seja, a potência que ele tinha de aflorar toda essa sombra se torna ato no momento que ele tem todo o poder possível para fazer isso. Então, basicamente, o ato final do filme é ele entendendo essa sombra dele, se retraindo e não sucumbindo a ela, né? Ou seja, não entrando nessa loucura eterna, dessa paranoia eterna de se culpar, de se colocar para baixo o tempo inteiro e tornar com que a sombra do indivíduo se torne parte completa dele, entende? Assim, você não é só sua sombra, entende? Mesmo que você tenha muitas partes ruins em você, que você tenha medo de mostrar ao mundo, ela não é simplesmente tudo o que você é. Ela é uma parte de você. Então você tem que internalizar isso, mas saber que você ainda é aquilo, entendeu? Você não pode ignorar uma parte de si, você não pode subtrair o seu ser. Você tem que continuar sendo o que é. Falei pra cacete. Bom, basicamente a minha análise ia ser essa, porque o filme em si é legal, assim, a ação do filme é muito boa, não é muito repetitiva, os diálogos são interessantes, tem alguma coisa ali, alguma coisa interessante pra você ver, pra você assistir, eu recomendo que você vá no cinema pra assistir. É uma coisa que a Marvel há muito tempo não faz, a Marvel tá simplesmente apostando em idiotice. Eu acho que essa nova fase deles vão acertar. Eu espero que o Quarteto Fantástico seja bom. Não que também, minha nossa, né? Um filme da Marvel ser ruim e vou morrer. Não, caguei. Eu tava cagando pra Marvel, mas ela mostrou ali que ela tem ainda algum tipo de fôlego, né? Porque se escolher bem a pessoa que tá trabalhando, faz alguma coisa. Basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo. Eu esqueci de pedir no início. Se inscrevam no canal. Digam o que vocês acharam. Me digam que cor vocês gostariam de deixar aqui atrás. Porque, sei lá, esse amarelo assim parece que é meio que a luz mesmo, né? Eu queria mudar a cor daqui atrás, porque fica sempre a mesma cor, né? Porque aqui é verde, e aí, sei lá, eu queria colocar um cinza só pra ser uma coisa mais neutra. E aí a cor vira mais forte, né? Porque sempre acaba ficando mais esverdeado do que devia. Ó, tá vendo? Mas me digam o que vocês acharam da iluminação. Vocês acham que tem que ser um pouquinho mais forte? Ó? Eita, perdeu lá. Ou se não, né? Eu posso colocar assim, ó. Que merda, hein? Mas eu vou trocar a câmera, vocês podem ficar em paz, que esses problemas serão resolvidos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva. Seja bem-vindo a Viper Cove. Não deixe sua sombra te dominar. Não deixe com que a sua parte emo domine seu corpo. Por favor, não faça isso.